Olá, pessoal, bem-vindos aqui para esse momento em que nós vamos analisar um caso hipotético que já caiu em uma das provas da ordem, na segunda fase de Direito Civil. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que praticamente em todas as provas da segunda fase de Direito Civil, cai uma questão ou de direito de família ou de direito das sucessões. Nesse caso aqui, então, caiu uma questão do direito das sucessões, né? Que caiu no 22º exame da ordem. Vejam só o que diz o caso hipotético. Todo mundo comigo. Poucos anos antes de morrer, Silas vendeu no ano de 2012 por R$ 2 milhões a cobertura luxuosa onde residia. Com o dinheiro da venda, comprou no mesmo ano 2 apartamentos em um mesmo prédio, cada um avaliado em R$ 300 mil, e mudou-se para um deles. Doou o outro imóvel para sua filha Laura e seu genro Hélio, local onde o casal passou a morar. Mesmo sem consentimento dos demais herdeiros, Silas fez questão de registrar na escritura da doação que a liberalidade era feita em favor do casal, não mencionando, todavia, se seria ou não adiantamento da legítima. Silas morreu no dia 20 de março de 2016 e deixou, além de Laura, 2 outros herdeiros, Mauro e Noel, netos oriundos do casamento de um filho pré-morto, Wagner. O processo de inventário foi iniciado poucos dias depois de sua morte. Laura foi nomeada inventariante e apresentou as primeiras declarações em setembro de 2016, sem mencionar o imóvel em que residia. Agora vamos para as perguntinhas relacionadas a esse caso hipotético. A primeira pergunta, né, é a letra A aqui, vale 0,65. Nessas questões da prova da ordem, cada questão dessa vale 1,25. Então, esse 0,65, que é essa pergunta, ele vai ser avaliado no todo da resposta do candidato e ainda, se mencionar o artigo, o examinador dá tipo 0,10 em razão dessa menção ao artigo. Por quê? Porque o examinador ele quer saber se o candidato tem um conhecimento que, na resposta que ele está dando, se ele conseguiu encontrar ali, fez uma interpretação correta do artigo que está sendo ali tratado por trás desse caso hipotético. Então, diz lá a letra A. A doação realizada é válida? Só que essa doação que o Silas fez, então, para o casal, né, para a Laura e para o genro ali, que é o Hélio, essa doação é válida? E aí, essa resposta é sim. Por que essa doação é válida? Essa doação é válida por quê? Porque essa doação, ela não demonstrou que houve, portanto, um desrespeito com a parte legítima, ou seja, com a parte, portanto, que seria ali ultrapassado dos outros herdeiros. Então, essa doação, ela é realmente válida e quando que ela poderia, por exemplo, ser considerada nula? Né? Aí você teria que ir lá no artigo 549 para responder. Que diz assim o 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Então, nesse momento aqui, o examinador ele queria saber o seguinte, olha, você tem conhecimento desse artigo 549? Então, se você tem conhecimento do artigo 549, sabendo, portanto, para confirmar que essa doação ela é uma doação válida, a que está prevista no caso hipotético, e no caso que seria nula, seria essa hipótese do artigo 549, ou seja, quando houvesse essa situação de exceder, né, na doação ali, a parte legítima, parte essa aqui não poderia ser colocada em testamento, não poderia. Então, seria uma doação que, infelizmente, não poderia, de acordo com 549. Mas, no caso em questão, não. Então, como a gente viu na questão, ele tinha 2 milhões, né? Um imóvel avaliado 2 milhões, vendeu, comprou 2 apartamentos, os dois do valor de 300 mil, né? Isso foi morar em um dos apartamentos de 300 mil e o outro de 300 mil, ele fez a doação para o seu genro e para a sua filha, ou seja, para o casal essa doação. Então, esses 300 mil, né, não corresponde, portanto, à metade
do patrimônio. Portanto, a doação ela é válida. E com relação a Laura, que é a filha dele, né? Essa doação para Laura, desse imóvel do valor de 300 mil reais, é considerado o quê? Adiantamento da legítima. Então, como foi um adiantamento da legítima, não precisou, portanto, ter anuência dos outros herdeiros, tá? Por isso foi tranquilo fazer essa doação para Laura. E o 544 responde essa questão relacionada aqui, né, quando a gente fala da filha. Diz aqui o 544, a doação de ascendentes e descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Ótimo. Então, respondendo dessa forma, o candidato, então, vai ter o 0,65, tá? Respondendo e indicando qual artigo que ele buscou essa resposta. A segunda questão, que é a letra B, diz aqui: há fundamento no direito processual que obrigue Laura a declarar o imóvel? Então, lá no direito processual, Laura, que é uma inventariante e que recebeu, né, de doação esse imóvel aqui, ela precisa declarar esse imóvel? É isso que está querendo saber. Então, uma questão que vale 0,60 para completar o 1,25. E aí a resposta é sim, né, gente? Laura, ela está, sim, obrigada a demonstrar ali, né, a declarar esse bem aqui, tá? Aí o artigo 639 diz assim: no prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá, por termo nos autos ou por petição, a qual termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhe-ás o valor, né? Ou seja, se ela também se desfez desse bem, por exemplo, ela recebeu como doação, né, o casal, na verdade, recebeu como doação e passaram para frente esse bem, ela precisa declarar o valor daquele bem que passou para frente, que foi realmente aquele valor a título de adiantamento da herança. Laura também precisa declarar, né, essa doação, por quê? Porque a Laura, como diz o caso hipotético, a Laura, ela é inventariante. Então, se ela é inventariante, a gente sabe que o inventariante tem seus deveres, tem suas responsabilidades, então a Laura precisa, sim, declarar esse bem, porque ela está exercendo a função de inventariante. Então, ela assumiu esse compromisso como inventariante, e uma vez também que ela é inventariante, ela também precisa declarar esse bem. E é o que diz justamente o artigo 620, inciso 4, do nosso Código de Processo Civil. Diz assim: dentro de 20 dias, contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados, tá bom? E aí diz o inciso 4, para fazer o entendimento do compromisso: a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se. Aí vem lá a questão da descrição. Então, seria esse artigo que deve ser apontado na questão, o 620, inciso 4, e o artigo 639 do CPC, para poder ganhar o 0,60 na prova, né, ali daquela questãozinha específica da segunda fase da prova da ordem, ok? Então, gente, ficamos por aqui com a análise dessa questão. Agradeço a vocês e até a próxima.